Bom dia, Cristiane, aqui é a professora Elizabeth de Ciências do CEJA. Eu estou acompanhando você nas suas atividades, nas suas avaliações e resolvi fazer esse vídeo para te dar um retorno, tá? De uma forma para tentar te ajudar, entendendo o que você está errando. Já é a segunda prova que você fez da unidade 11 e você não conseguiu. Mas a gente tem outros recursos, né? Eu vou tentar te dar um retorno agora para você saber o que você errou, por que você está errando. E depois desse vídeo, eu gostaria que você, via portal, agendasse um horário que você pode, que você tiver disponível, dentro do horário que eu posso te atender também, para a gente fazer uma reunião de Meet. Não precisa ficar com vergonha, não precisa falar nada, tá? Eu vou dar como se fosse uma aula particular para você, tá? Não, lógico, não toda a apostila, mas pelo menos de alguns conceitos importantes que eu tô percebendo, assim, que você ainda tá patinando, tá errando. Nas duas provas você ainda tá errando as mesmas coisas, então eu acho que já dá pra gente ter, assim, uma noção do que você tá precisando, e eu posso te ajudar, tá bom? Então vamos na questão 1. Olha, na questão da prova, você se lembra dessa imagem? Aí pedia para você dar qual era a sequência dos acontecimentos da imagem no número 1, 2, 3 e 4. Observa que no 1 vai aqui, ó, do gelo para a água, né? Ou seja, do sólido para o líquido. Aqui a gente tem a fusão. No 2 eu tenho do líquido para o gasoso, que é a vaporização ou evaporação. Lembra? Vapor, né? Evaporando. Aí, no 3, a gente tem do líquido para o sólido. O que a gente tem aqui? Solidificação. Vai do líquido para o sólido. E no 4, a gente tem do líquido, do gasoso para o líquido. Do gasoso para o líquido, é a condensação, é igual que acontece na tampa da panela ou no box do banheiro, né? Quando você está tomando banho, aquele vapor todo fica fazendo gotículas, né? Na parede do banheiro, é a condensação. Essa questão, minha querida, você deixou em branco, nem chutou nenhuma das alternativas, né? Ficou mais claro para você ou faltou decorar os nomes, né? Aí a gente vai vendo. Vou para a segunda questão. Na segunda questão, ela perguntava se a evaporação, calefação e ebulição são exemplos de quê, né? A evaporação, a calefação e a ebulição, são exemplos de quê? Então, assim, quando a gente está falando de evaporação, eu estou falando que a água ela vai estar num estado, a água ou qualquer outra substância, ela vai estar num estado indo para o estado de vapor. Então você tem que lembrar como é que a gente forma os vapores, né? Normalmente no nosso dia a dia, de que estado que ela sai? Ela sai do estado líquido para o estado de vapor. Então a gente tem a evaporação, vaporização, calefação e ebulição também. Então o que é ebulição? Quando você está vendo a água fervendo, né? Quando a água está fervendo, ela está em qual estado? Não está no estado líquido, na panela? E aí você vê aquele vapor de água saindo, né? Então está indo para o estado gasoso, é a evaporação. Então, a alternativa 2, a questão 2 falava sobre isso, de você sair do estado líquido para o estado gasoso na evaporação. Então é bem simples. A questão 4 eu vou te ajudar aqui no 4, tá? Era para você correlacionar algumas informações, né? Então você tinha lá elemento químico, substância composta, substância simples, mistura. Aí você tinha os exemplos: água, gás, oxigênio, vinagre, sódio. Você conseguiu acertar duas você errou. Mas eu vou trabalhar no conceito, tá bom? Então, por exemplo, o que é um elemento químico? Quando você tem só um átomo nessa composição. Então, por exemplo, Na, você tem sódio, oxigênio, não é o gás oxigênio, apenas o átomo de oxigênio. Quando você tem o gás oxigênio, aí você tem O2. Aqui eu tenho dois átomos de oxigênio. Nesse caso, você tem uma substância simples. Por que substância simples? Porque os dois átomos são do mesmo elemento químico. Por exemplo, a água ela é H2O, certo? O que é isso daqui?
H2O, deixa eu melhorar aqui o reflexo. Voltando. H2O, eu tenho uma substância composta. Por quê? Porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando não tem nada, aqui não tem nem númerozinho, significa que é 1. Então, eu tenho 2 elementos químicos diferentes na mesma molécula, certo? Então, eu tenho aqui uma substância composta. Ali tinha um exemplo, por exemplo, do vinagre. O vinagre, ele já vai ser uma mistura. Eu tenho muitas moléculas diferentes para formar o vinagre, ou leite, ou, por exemplo, plasma sanguíneo, né? Eu já tenho misturas, por exemplo. Ficou claro? Vou dar mais exemplos para você. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho o nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico. Ele é um único átomo de nitrogênio. Você já ouviu falar no gás nitrogênio? O gás nitrogênio, ele é formado por 2 átomos de nitrogênio. Então, é N2. No caso, N2 já não é mais um átomo só. Então, eu não estou me referindo a um elemento. Aqui eu tenho uma substância simples. Agora, por exemplo, o gás carbônico, dá para enxergar aí, CO2. O gás carbônico é uma substância composta. Eu tenho aqui uma molécula de gás carbônico, mas ela não é uma mistura, ela é uma substância. Por que ela é composta? Porque eu tenho mais de um tipo de elemento químico. Observa aqui, eu tenho 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. Então, eu tenho 2 elementos químicos na mesma molécula. Eu tenho aqui, então, uma substância composta, né? Seguindo, então, o mesmo exemplo, vamos para a próxima pergunta, onde estava colocando alguns desses exemplos até que eu coloquei aqui. Olha que coincidência. E perguntava quais deles eram átomo e quais deles eram molécula. Qual é a diferença? O átomo é quando você tem um único elemento químico, só um átomo. Então, o que é átomo aqui nos nossos exemplos? Eu tenho o átomo de nitrogênio e tenho, vou colocar aqui um átomo de oxigênio. Um átomo, aqui ó, um átomo de sódio. Eu tenho apenas um elemento químico na nossa simbologia aqui. São todos símbolos, né? A gente sempre simboliza os átomos por um símbolo que faz referência ao seu nome. N de nitrogênio, O de oxigênio, e o sódio ele vem do inglês, né? Um outro nome, mas é universal esse símbolo Na para o sódio, tá? E agora, o que seria uma molécula? Como eu coloquei para você aqui, as substâncias elas são já formadas por mais de um tipo, por mais de um átomo ou mais de um tipo de átomo. Então, todas as substâncias, elas têm uma unidade que a gente vai chamar de molécula. Eu vou ter uma molécula de gás oxigênio, uma molécula de água, uma molécula de gás carbônico. Essas moléculas, elas são formadas por substâncias compostas e simples. Eu tenho mais de um átomo. Quando eu tenho um único átomo, ó, aqui também é uma substância, olha, uma molécula. Olha que legal. Uma molécula de quê? De gás nitrogênio. Então, essas que eu estou grifando aqui são moléculas. Professora, reveja para mim por que isso aqui é molécula e esse daqui não é molécula. Os dois são nitrogênio? Os dois são nitrogênio. Mas olha a diferença aqui. Eu tenho só um átomo de nitrogênio, então isso aqui é um átomo apenas, é um elemento químico, um átomo. Aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio, então isso aqui já é uma molécula chamada de gás nitrogênio. Ela já é então uma substância, né? Ficou claro? Vamos para a questão 5. Questão 5 você também deixou em branco. Por que será que você não quis nem chutar? Mas a prova vai te ajudar, tá bom? Na 5 tinha uma perguntinha assim, que era sobre como que fica a parede de um copo quando a gente coloca gelo. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar gelo aqui dentro desse copo e deixar ele no ambiente, você já reparou? Uma garrafinha de água gelada começa a suar por fora, a gente fala suar, né? Mas é óbvio que ela não tem, o copo, a garrafa não tem glândulas sudoríparas, né? O que forma é uma água por fora. Mas você acha mesmo que a água está atravessando a garrafa? Não tem como a água atravessar a garrafa de plástico, não é verdade? E isso só acontece quando a água da garrafa está gelada. Por que será? O
que acontece ali? Nesse processo a gente vai chamar de condensação. De onde está vindo essa água? Essa água está vindo do ambiente. Então, o nosso ambiente, a nossa atmosfera, ela também é formada por vapor de água. Então, quando os vapores de água, eles se resfriam, então onde que ele vai se resfriar? Nessa superfície aqui. Então, como tem gelo dentro do copo, essa superfície vai ficar muito gelada, ela vai ficar mais gelada do que a temperatura do ambiente. Então, essas moléculas de vapor de água que estão no ambiente, elas se condensam. Esse processo é o processo de condensação, quando o vapor de água que está no estado gasoso vai para o estado líquido. Por que isso acontece? Por conta da diminuição da temperatura. A temperatura sempre influencia no estado físico da água. Repara que quando a garrafa está com água em temperatura ambiente, não forma a condensação por fora, não é verdade? Você sabia que essa água do lado de fora que se forma é do ambiente? Olha, a questão 6 é o seguinte, ele queria saber sobre reações químicas, né? O que seria uma reação química? E aí foi dado algumas alternativas, e eu vou te explicar por que você errou nessa, tá? Formação de gelo no congelador, você acha que vai mudar essa estrutura da água? A água vai deixar de ser água, por exemplo, né? Depois que forma o gelo no congelador, ele não consegue mais retornar a ser água líquida, por exemplo? Então, assim, se você só muda o estado físico da água, mas ele pode retornar a outros estados físicos ou se modificar, então você não está fazendo uma transformação na química da água exatamente, tá? Mudar o estado físico da água sem alterar a sua estrutura da sua molécula não é uma reação química. Água sendo aquecida para fazer um café é a mesma coisa. Então, assim, se você está aquecendo a água, ela vai evaporar, mas você sabe que esse vapor que está no ambiente, como a gente viu na questão anterior, ele pode simplesmente se condensar numa superfície mais fria e voltar para o estado líquido, ou seja, não teve nenhuma alteração na estrutura química da matéria. Então, não é uma reação química aquecer a água, né? A água ser filtrada por um filtro de barro, menos ainda, nem mudou o estado físico da matéria, né? Ao filtrar, você está só retirando impurezas da água, né? Agora, o alimento, quando ele é cozido numa panela, vamos prestar atenção. Vou te dar um exemplo do ovo cozido. A clara do ovo, quando ela está in natura, né? Quando o ovo está cru, ela está no estado líquido, né? Um líquido bem viscoso. Ali a gente tem a albumina, né? Que é a proteína que está presente ali na clara do ovo. Quando a gente aquece a albumina, ou seja, o cozimento, como é que fica a clara do ovo? Ela não vai ficar rígida, ela muda de cor, ela muda o estado físico da matéria, ela vai do líquido para o sólido. Só que quando o ovo esfria, ele pode voltar a ficar líquido de novo? Não pode, né? O que aconteceu ali? Nesse caso, a temperatura alterou a estrutura daquelas proteínas que estão presentes ali na clara do ovo. Então, a proteína que tinha um formato na sua molécula, ela mudou. A temperatura fez mudar esse formato ao ponto dela não conseguir mais retornar ao estado antigo quando é resfriado. Então houve o que? Uma transformação química, houve uma reação química que modificou completamente a molécula. Entende qual é a diferença? As questões 7, 8 e 9 você acertou, né? Os estados físicos da água, né? Sólido, líquido e gasoso. Situações onde tem transformação química, embora você tenha errado uma questão anterior sobre isso, você acabou acertando nessa, né? Que era, não sei se você sabia ou não, mas vamos dar uma revisãozinha, né? Por exemplo, o Sonrisal, né? Uma pastilha efervescente, quando você coloca uma vitamina C, né? Quando você coloca ela na água, ela não vai derreter, ela vai ferver, ela vai ter uma evaporação ali. Então, nesse caso, ela nunca mais vai voltar a ser pastilha efervescente, não é verdade? Então, houve uma transformação. Aí tem um exemplo de filtração, simplesmente como se fosse a água passando pelo filtro de café. Não tem uma transformação química, né? Só uma filtragem, né? E aí tem dois vidrinhos, né, mudando de cor, uma substância que muda de cor. Então, nesse caso aí você tem alguma modificação que fez uma mudança na coloração e se torna algo irreversível. Então, também é uma transformação química, né? E na 9, o tipo de propriedade
que acontece no ponto de ebulição da água, se era geral ou específica, né? No ponto de ebulição ser a 100 graus Celsius. Então é uma propriedade específica, né? A água tem o seu ponto de ebulição em específico dentro da pressão no nível do mar, né? Na questão 10, você tinha aí um recipiente com algumas substâncias, né? Que você tinha que analisar aí qual que era o de maior densidade e de menor densidade. Nesse experimento foi colocado água, depois álcool e depois foi gotejado um pouco de óleo, né? Essa linha aqui é a linha que a gente chama de região interfacial, interfaces, né? Entre as fases, interfaces, né? Entre as fases. Então, dessas três substâncias, álcool, óleo e água, qual delas é a de menor densidade? Então, a de menor, era essa a resposta que você tinha que ter colocado, né? A de menor densidade a gente vai ter o álcool. Aqui essas gotículas são de óleo. E a de maior densidade, entre essas três, nós vamos ter a água, certo? Aí eu te dei parcialmente, né? Meio certo, porque você tinha acertado da água, mas a outra não era o óleo, seria o álcool, tá bom? E aí, o que você acha? Você acha que te ajudou? Então eu acho que uma aulinha vai ajudar você também, né? Um resuminho assim para você conseguir fazer sua outra prova e se sair melhor. Você não acha que esclarece melhor quando a professora tira suas dúvidas? Né? Então assim, anota as principais dúvidas que você tem, né? Quais são os conceitos que você está com maior dificuldade e eu vou preparar, né? Uma aulinha para você. O que você acha? Vamos?